Bem-vindo a mais um vídeo de comentários do Defensores. Eu sou o professor Paulo Cristiano e hoje nós vamos falar sobre revisionismo e negacionismo histórico. Apesar desses dois termos estarem correlacionados, eles são diferentes. Por exemplo, o revisionismo histórico é algo natural que acontece nas ciências humanas. Como ciência, ela depende de evidências, porque o nosso conhecimento humano ele é limitado. Então a ciência ela sempre está avançando e negando, né, ah, algumas verdades que eram padronizadas no passado. Existem muitas descobertas científicas, teorias científicas, né, que foram verdades no passado, mas com o passar do tempo, novas evidências vieram à tona e mudaram completamente essas teorias. Então isso é um revisionismo, tá, que é natural. Agora, o revisionismo ele pode ter o seu extremo, o seu lado extremista, a ponto de chegar a negar fatos históricos. Então nós temos o negacionismo histórico junto com o revisionismo. Geralmente esses fatores, esse fenômeno, ele acontece com grandes catástrofes, sobre temas que envolvem guerra, atrocidades, enfim. Eu vou dar um exemplo para você. O Holocausto. Hoje em dia o Holocausto ele é negado por alguns historiadores. Existe um historiador britânico que ele escreve livros, dá palestras, negando que houve realmente um campo de extermínio, que houve um Holocausto, que Hitler, na verdade, não queria fazer nada daquilo e o nazismo não fez nada daquilo. Baseado em alguns diários de Hitler, ele construiu toda uma teoria histórica para negar o Holocausto. É claro que existem evidências abundantes do Holocausto, mas isso é um exemplo de revisionismo junto com o negacionismo histórico. Outros que estão fazendo um revisionismo de sua história são os comunistas, né? Os neocomunistas, comunistas mais atuais, estão negando. Olha, a Rússia, o comunismo não fez nada daquilo. Na verdade, existe um culpado e sempre tem as teorias da conspiração juntas com o negacionismo e o revisionismo histórico, né? Olha, isso aí tem a ver com os capitalistas, isso aí tem a ver com interesses estrangeiros, né? Isso aí tem grupos por trás de interesses que queriam macular a imagem dos comunistas. Enfim, sempre haverá uma álibi, tá? E justificado com algumas pseudo-evidências históricas ou evidências selecionadas da história para poder negar aquelas atrocidades que foram cometidas. Nós vamos ver aqui no podcast do Inteligência Limitada, do Vilela, né, a entrevista de duas figurinhas carimbadas aí da internet, influencers comunistas, né, que vão dar uma outra versão, vão negar as atrocidades, principalmente cometidas ali no, acho que é Holodomor, é uma coisa assim. Eles vão falar aqui que foi aquela grande fome que a Rússia ela fabricou naquele país. Eu não me lembro o nome agora. Mas vamos ver como que estão justificando essas atrocidades comunistas. Em comparação, nós veremos também como que os católicos estão fazendo um revisionismo da Inquisição. A Inquisição que matou dezenas e dezenas e dezenas de milhares de pessoas durante a sua história, ela está sendo reduzida assim a praticamente a 800 pessoas, no máximo 3.000 pessoas. Então existe todo um esforço acadêmico no meio católico romano, né, para negar que houve uma Inquisição. E geralmente essa negação não é uma negação bruta, olha, não houve Inquisição, não, houve Inquisição, mas Inquisição foi, ó, foi coisa boa, viu gente? Foi coisa boa, tá? Sem Inquisição o mundo seria muito pior. Então nós vamos comparar esses dois tipos de negacionismo. Primeiro nós vamos ver esse rapaz aqui comunista e depois nós vamos ver de um influencer católico. Existem outros vídeos que eu poderia lançar mão para trazer como exemplo desses católicos que estão revisando a história e negando as atrocidades que a própria Inquisição cometeu, tá bom? Mas vamos ver aqui e vamos fazer uma comparação. Aconteceu, de fato.
e estava com outros. tem um livro muito legal sobre esse tema, que é um livro de abrir os olhos, assim, chama Stalin, História Crítica de uma Lenda Negra, de um filósofo italiano chamado Domenico Lussurdo, que ele vai abordar justamente como é que foi esse processo de criação desse terror ideológico, de fomentação da transformação da figura de Stalin em um monstro. E é um livro bem interessante porque ele não faz uma defesa cega, meio idílica, sabe? Um negócio meio apaixonado. Ah, Stalin, rainha, fada sensata, nunca errou. Não, não é isso. É uma avaliação histórica honesta e que lida com várias questões da realidade soviética. Olha que interessante. Eles sempre vão buscar alguma literatura revisionista, tá, para tentar justificar, ó, uma lenda negra, criar uma lenda negra, tá, um mito negro em cima da figura de Stalin para transformar Stalin num monstro, como se Stalin não fosse um verdadeiro monstro, né? Há fatos abundantes que mostram isso, né? Mas existe sempre essa justificativa de buscarem alguma literatura, né, específica ali, de alguém que revisou e falou: "Não, que isso gente, Stalin não foi tão mal assim, o comunismo não foi tão mal assim", tá. Criaram toda uma lenda negra em cima disso. Você vai ver depois que os católicos estão fazendo justamente isso, tá. O tal mito da Inquisição espanhola, a lenda negra da Inquisição espanhola, baseada em livros e tal, é a mesma narrativa, é a mesma narrativa, tá. Mas vamos deixar depois os católicos falarem. Vamos ver o que que ele tem a falar mais sobre o suposto mito, né, do Stalin como monstro comunista. As questões de número. Ele matou pra caramba, ele é o que Uma das se eu coisas que é acreditada muito por Stalin é o suposto Galadomor, né, o Holodomor. Holodomor, Só que o que acontece é o seguinte, acho que até o Elias explicou isso no debate dele contra a Renata, como foi o processo de acumulação de capital para a União Soviética, né. Não sei se você lembra, mas ele fala que a União Soviética, por não ter a condição para se industrializar, ela precisava arrumar uma forma de acumular capital mais rapidamente para que ela pudesse acumular dinheiros, para que ela pudesse construir o maquinário dela para ela se industrializar. E a forma que ela encontrou isso foi de fazer nos campos, né. Então existe um processo de coletivização forçada dos campos. Só que o que acontece? Quando esse processo é tomado, né, pelo Estado, existe uma categoria de camponeses, especialmente na Ucrânia, chamados kulaks, não confundir com gulag, gulag é outra coisa, os kulaks, que eram camponeses muito ricos e que tinham grandes propriedades de terra e que, sendo contrários à coletivização do campo, vão começar a estocar alimento, vão começar a impedir com que o Estado acesse essa produção, e existiram problemas distributivos por parte do Estado também. E aí o que acontece é que você vai ter um processo de um desenvolvimento de muita gente que vai morrer por conta da fome, mas não só por conta da fome, porque nessa conta é colocado gente que morre de fome, de doença, de assassinato, eles botam todos os números lá para poder inflar. Só que aí, qual que é o erro argumentativo nisso, né? O Holodomor, ele é uma produção propagandística nazista. A primeira vez que existe um relato sobre o Galadomor é durante o processo de ocupação da Ucrânia pelas tropas nazistas, e é uma historiografia muito ligada a um cara chamado Stepan Bandera, que vai ser o líder nazista ucraniano na Ucrânia. Então, eles vão usar isso como uma história nacional, né? Para falar, como eles são pobres coitados, né? Como eles se fuderam. E a grande que a questão, Rússia os violentou. e a grande questão que nós, os comunistas, tratamos sempre é que a gente não nega que houveram mortes nesse processo. Não é isso. O que a gente diz é que essa teoria do Galadomor não é verdadeira, porque, diferentemente do Holocausto, que foi um projeto do Estado nazista em eliminar, não existe um documento histórico, uma fonte, um relato, nada, não tem nada, 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 nada que faça esse link de um processo intencional dos soviéticos em matarem os ucranianos. Isso não faz nem tanto sentido, porque sequer Stalin era russo, Stalin era georgiano, e a União Soviética tem uma política bastante multiétnica, multinacional durante seu desenvolvimento. Então, e a gente fala que existiu, né, essa questão de muita gente morrer de fome porque os kulaks vão segurar alimento, vão impedir esse acesso, vão destruir plantações, é porque existem questões de problema de distribuição, né, isso
Então, o problema o problema não é o comunismo, tá? O cara quer fazer uma coletivização forçada, ou seja, roubar a terra de todo mundo, se apropriar da terra de todo mundo. Aí os fazendeiros que querem defender suas terras, né, a sua fazenda, a sua produção, que construiu assim a duras penas, é o culpado. Eles são culpados, porque eles são nazistas, né. E não existe nenhuma documentação que ligue, né, a intenção do comunismo em destruir famílias, em destruir um povo, né. Isso era culpa dos nazistas, né. É como o Holocausto. O Holocausto tem inúmeros documentos que provam que realmente Hitler queria eliminar pessoas. Veja bem, mas os mesmos negacionistas do Holocausto usam as mesmas narrativas, né. E o ponto focal aqui é a questão dos números. Ele está negando os números. Isso é importante para você entender depois a fala dos católicos em negar os números da Inquisição. É a mesma desculpa, pessoal, é a mesma desculpa, tá. É claro, resguardando as devidas proporções aí, praticamente é a mesma coisa, o princípio é o mesmo, tá. Um revisionismo histórico, baseado em livros acadêmicos, que vai selecionar alguns pontos para poder negar algumas coisas. Aí ele diz assim: "Não, mas nós não negamos que houve fome, mas isso aí era uma questão natural, é uma coisa que aconteceu de fato, né. Outros países também mataram, isso aí". Quando a gente chegar na parte da Inquisição, você vai ver que são os mesmos argumentos, as mesmas desculpas. Acaba realmente acontecendo. Só que eles colocam essas mortes na conta do Stalin, né, primeiro, personifica como se Stalin fosse o comandante supremo da União Soviética. E não era, né, você tem um partido, tem uma organização, tem uma linha política, tem tudo isso. Gente, quer dizer, Stalin não mandava em nada, né, era um coitado, era muito democrático, né, é como o nosso Brasil, né, estão lutando a favor da democracia, né, o Lula, Partido dos Trabalhadores, que deixa o MST fazer o que ele quer, né, invadir terras, depredar, enfim, fazer a arruaça que eles querem, né, e o Lula não manda nada, tá, isso aí existe toda uma hierarquia que precisa passar por. Gente, isso não cola mais, né, esse revisionismo histórico não cola mais. Mas são aí os comunistas fazendo um negacionismo da história através de um revisionismo histórico. Agora nós vamos ver esse rapaz aqui, é um fundamentalista católico, um tradicionalista, onde ele vai defender e tem vários, tá bom? Tem vários que vão defender aí a Inquisição como se fosse a coisa mais boa do mundo, tá? Os católicos não mataram, a igreja não matou, tantas pessoas assim, tá? Isso foi colocado na conta da igreja. Existe todo um mito da Inquisição espanhola, tá? Que foi criado para denegrir o catolicismo, a igreja católica. Isso é coisa de protestantes, né? Como os comunistas falavam que era coisa, né? Todas as atrocidades que os comunistas praticaram são coisas do capitalista, né? Então sempre tem um bode expiatório, sempre haverá uma teoria da conspiração junto com o negacionismo extremista e o negacionismo histórico. Vamos ver agora o que esse católico vai falar para defender a Inquisição. A Inquisição foi construída pela Igreja como um tribunal de misericórdia, um tribunal onde a pessoa acusada que admitisse o seu erro, o seu pecado, podia ser absolvida e receber apenas penas espirituais. A Igreja Católica salvou a civilização ocidental da sua extinção e do seu colapso na Idade Média. E vocês não vão ver nenhum comentário disso nessas bobagens de vídeo do nível Débora Ladim ou nessas fontes fraquíssimas que nem são consideradas fontes, como livros de história do ensino médio, essas apostilas fraquíssimas que você vê nos cursos de história nas faculdades. Mas O cara está falando como se não existisse acadêmicos, né, historiadores de renome, negando tudo que ele está falando sobre a Inquisição, né? Como se todas a história da Inquisição que mostra a realidade da Igreja Católica na Idade Média se reduzisse apenas a livro de ensino médio. Gente, isso é uma piada de mau gosto, né? Porque existe, inclusive de historiadores católicos, tá? Livros que falam das atrocidades, que o catolicismo cometeu na Idade Média através da Inquisição. Mas ele vai tentar negar aqui tudo isso, né? quando você começa a pegar fontes
seguras para estudar esse assunto de uma maneira séria, você vê que nós devemos ser gratos à Inquisição e que não tem nada dessa coisa terrível. Por exemplo, em 160 anos de Inquisição na Espanha, a Inquisição espanhola é caluniada como a pior, a mais Caluniada. A Inquisição, gente, como que uma pessoa ela consegue. A mente tem que estar muito deturpada, mas muito deturpada mesmo, né? Para negar algo que foi real. Foi real. Não é nenhuma calunização ou calúnia contra a Igreja Católica. É algo que foi patente, são constatação de fatos, né? Mas na mente católica extremista dele, fanática, tudo isso é teoria da conspiração, né? Até mesmo a Inquisição espanhola criminalizaram. Há um preconceito contra a Espanha, então por isso criaram o mito da Inquisição espanhola. terrível do mundo. 1.300 pessoas foram entregues para o Estado passivo. Olha como que ele fala, 1.300 pessoas, 1.300, como se 1.300 vidas não fosse nada. Olha a mente doentia desses católicos, né? Esses caras são os verdadeiros católicos. Infelizmente, são os verdadeiros católicos da Idade Média. Eles estão lutando por uma igreja medieval. E na igreja medieval católica, essa é a mentalidade, tá? Pouca importância para a vida humana, desde que essa vida humana concorde com a doutrina católica. Se você negar a doutrina católica, você é um mero número também. 1.300, só 1.300, como se estivéssemos falando de cachorros, ratos, né, que foram mortos. É lamentável, viu? Sendo executados. Em 160 anos, isso não é nada, isso nem entra em estatística, não é comparado a um ano de terror da Revolução Francesa. É porque não é da sua família, né? As pessoas que morreram não é da sua família. Não são parentes seus, não são vizinhos, conhecidos, amigos seus, né? É por isso que ele fala isso. Laica e anticristã. Não é nada comparado aos crimes do Stalin, do Mao Tse-tung. Isso provavelmente é menos pessoas que foram executadas na ditadura cubana de Fidel Castro, Che Guevara. Então você vê que não tem proporção nenhuma, mas são mentiras que são repetidas por falsos historiadores e por pessoas ignorantes que consolidam esse mito. Andrew, é interessante, né? Tudo que os comunistas. Eu teria outros vídeos, tá? Para complementar mais ainda aqui. Mas esse não vai ficar muito grande. Vamos deixar só esse. Mas a ideia é negar os números da Inquisição, negar as atrocidades que foram cometidas, jogar na conta de terceiros através de uma teoria da conspiração, criar mitos, né? Tudo que os comunistas estão fazendo. A Igreja Católica atual, ou melhor dizendo, a Igreja Católica não. Alguns grupos tradicionalistas fanáticos dentro do catolicismo romano estão criando uma narrativa negacionista a respeito de algo que foi patente na história. Mas não adianta negar, né? Mesmo que a narrativa cole, os livros de Deus registraram essas mortes. Os livros de Deus. Porque não foram só mortes, foram vidas que foram destruídas. Muitas pessoas não morreram de fato, porque negaram ali, através de torturas, né? Através de pressões. Muitas pessoas negaram a sua fé. E aí não foram mortas, mas tiveram suas vidas destruídas. Tiveram confiscação de bens, tiveram de ser humilhadas pagando penitências, né? Então, vidas que acabaram, foram destruídas. Milhares e milhares de vidas, né? Então, a gente vê aqui, né, a justificativa final que o Haddad vai dar para justificar, né, a diferença entre Hitler e Stalin. Isso aqui vai fechar muito bem a narrativa, tanto comunista quanto católico romana aqui, das suas atrocidades. E dão esse mito. Entre o Hitler e o Stalin, que precisa ser devidamente registrada. Ambos fuzilavam seus inimigos, mas o Stalin lia os livros antes de fuzilá-los. Lia os seus livros. Cara, é muito patético. Esse Haddad, ele não é só o pior ministro da Fazenda que nós tivemos em toda a história do Brasil, mas como é um ignorante, um farsante e um hipócrita também, né? Como que você vai justificar o fuzilamento de pessoas por meio de leitura de livros? Quer dizer que o Stalin era melhor que Hitler porque ele lia os seus livros
antes de fuzilar as pessoas, né? É como o Tribunal de Misericórdia da Igreja Católica, né? Ó, nós estamos te dando a chance de ir para o céu. Confesse os seus pecados, mesmo assim você vai morrer queimado na fogueira, tá bom? Mas nós vamos dar a extrema unção para você, para que você seja, pelo menos, alcance o purgatório. É demais, né, pessoal? Bom, esses dois podcasts aí, na verdade, um podcast e um vídeo, deu para mostrar como que esse revisionismo está estragando a mente das pessoas, né? Como que esse negacionismo está causando um mal, né, para justificar atrocidades. Porque eu vou falar uma coisa para você. Se esse grupinho tradicionalista, esses sedevacantistas, tradicionalistas, eles tivessem o poder que a Igreja Católica tinha na Idade Média hoje, tá? Eles fariam a mesma coisa. Existiria penas de morte, existiria inquisição, existiria fuzilamento para aquelas pessoas que não aderissem à doutrina católica. Evangélicos não existiriam mais. Todos estariam ou no fuzilamento, porque não sei se eles queimariam mais pessoas, né? Fuzilamento ou outras formas de tortura para aderirem ao catolicismo. Esse é o catolicismo romano, né? Desses grupos fanáticos que estão aí agora tendo voz na internet, infelizmente. Então vocês perceberam que os princípios são os mesmos, né? Tanto dos comunistas quanto dos católicos romanos, em negarem a Inquisição e todas as suas atrocidades de forma racional e acadêmica. Lamentável. Nós voltaremos a fazer mais vídeos sobre este tema com um outro foco, mas eu quero bater na tecla da Inquisição, porque eles estão fortíssimos nisso, tá? Vários vídeos negando a Inquisição. Quando você assiste esses vídeos, parece que a Inquisição foi a coisa mais bondosa que Deus fez para a humanidade. É lamentável. Pessoal, até o próximo vídeo. Não esqueça de comentar, deixar o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá? Assine o sininho para você sempre receber vídeos atualizados, para que nossos vídeos sejam meios para abençoar outras pessoas. Tchau.